E hoje quero falar com você que porventura está em pedaços. Quero falar com você que de repente perdeu algo, seja algo físico, ou perdeu um ente querido, ou aquele emprego que você tinha, você não tem mais, aquilo que você tinha quebrou, se despedaçou, mexeu com você, tá mexendo com você. Você que está em pedaços, não importa qual seja a circunstância. Hoje, esse é um recado para você acalmar o seu coração e te lembrar que você tem um Jesus, você tem um Deus bondoso e misericordioso. Aliás, nesse domingo passado, a gente, trouxe essa lembrança e certamente você já tenha visto, inclusive, a pintura do Jesus misericordioso, né? Uma visão, Hoje Santa pintou Jesus conforme ele pediu para mostrar a misericórdia dele, saindo os raios, coloridos. Essa é uma imagem bastante clássica. Se você não conhece, joga aí no Google que você vai ver Jesus misericordioso. Vamos espelhar para quem tá na live. Vou colocar aqui enquanto você vai fazendo ali, Martim, a reflexão sobre isso. Eu vou colocar ali na live então pro pessoal. Perfeito. Você vai lá no YouTube para você ver essa imagem de Jesus, o Jesus misericordioso. O Vaticano inclusive reconhece essa pintura, como uma aparição de Jesus mesmo, E ela está em algumas casas de brasileiros por aí espalhadas por esse país maravilhoso que é o Brasil, Bom, continuando falando com você que está em pedaços, esse Jesus misericordioso quer falar com você através de um versículo bíblico aqui, Mateus capítulo 14, versículos de 15 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida." Então Jesus respondeu: "Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer." Então eles disseram a Jesus: "Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes." Então Jesus disse: "Tragam-nos aqui para mim." E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. De 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, comeram este pão, comeram o peixe e ficaram saciados. Inclusive sobrou comida neste dia. Um milagre de Jesus que aconteceu. E agora falando com você que está em pedaços, para você que está sentindo falta de algo que você perdeu, sabe como aconteceu esse milagre? Você prestou atenção na palavra? Jesus não multiplicou aquilo que já se foi. Os pães que não existiam, ou os peixes que ali já não estavam mais. Jesus pegou o que tinha e multiplicou. Hoje Jesus quer falar para você que está em pedaços, que ele quer pegar esse pedaço que sobrou, os cacos que sobraram dessa sua história que ainda não chegou no fim, e quer transbordar você de maravilhas. Ele juntará estes pedaços e multiplicará vitórias na sua vida. É isso que ele quer dizer para você que hoje sente falta de algo que você perdeu. Hoje ele quer falar com você, meu amigo e minha amiga, que de repente está aí sem ver saída, perdeu o emprego, perdeu a casa, perdeu entes queridos,
perdeu aquilo que você notava que fazia parte da sua vida e que é uma perda de repente irreparável, eu te entendo. Mas hoje Jesus quer pegar aquilo que sobrou para você e quer multiplicar. Assim como ele pegou os pães que sobraram e os peixes que sobraram e alimentou 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Jesus quer fazer de você como ele fez. Jesus quer fazer com você como ele fez com Moisés. Naquela passagem onde Moisés pegou um cajado, foi a uma pedra. E aí eu te pergunto, o que é mais forte? O cajado ou a pedra? Seria, cientificamente falando, mais fácil o cajado se quebrar na rocha. Mas Deus ordenou que Moisés batesse esse cajado na rocha e saciasse a sede das pessoas que ali estavam. Na regra, o cajado quebraria frente à rocha. Mas para Deus, a rocha ficou frágil porque ele ordenou. Hoje, um poderoso Deus vem dizer para você: pegue esses pedaços que sobraram, aqueles pedaços de esperanças que você tem por aí no seu coração. Pegue esses pedaços, junte ele, consagre a ele e ele multiplicará na sua vida. Mas o detalhe muito grande aí, para que isso aconteça, você precisa acreditar como os discípulos acreditaram em Jesus. Pegaram os 5 pães e os peixes e levaram para ele. Não questionaram, simplesmente fizeram. Faça isso você também. Amém! Jesus repousa e manifesta graça, porque o sofrimento encontrado, às vezes em seu coração, é ali que Jesus vai entrar. Ele vai entrar em consolo, em sua presença. O lugar que Jesus escolhe, sabe qual é? Para realizar esses milagres? Ele escolhe o seu coração. Ele escolhe agora a sua história. Bom, Jesus não buscou palácios ou holofotes. Ele escolheu Betânia, a casa da aflição, um vilarejo esquecido, mas habitado por corações dispostos a acolher. Essa é a resposta, quem sabe que você estava procurando. Falei há pouco aqui, olha aí, ó. Jesus escolhe o seu coração, escolhe a sua história para esse milagre. Jesus busca corações dispostos a acolher. A profecia de Isaías descreve um Messias desprezado, homem de dores, acostumado ao sofrimento. Olha, essa parte é muito forte, né? Acostumado ao sofrimento. Quem sabe você se vê na sua história em um capítulo agora que você acha que realmente não tem mais saída. Como o Martin disse aqui, você acha que terá que conviver com isso para sempre. Acostumado ao sofrimento. Mas não. Bom, Jesus, nesse perfil, ele se identifica com os pobres, com os aflitos. Betânia representa o lugar onde a dor não é ignorada, mas ela é transformada. Jesus repousa e manifesta graça. O nome Betânia significa casa dos pobres ou da aflição. E isso nos ensina que Deus não evita os lugares de dor. Ele os escolhe. Como eu disse no início, vamos lá. Quem sabe você pode ficar falando até isso o dia todo. Jesus escolhe o meu coração. Ele escolhe a minha história. Ao se hospedar na casa de Marta, Maria e Lázaro, Jesus não apenas descansava fisicamente, mas ele mostrava ao mundo que a sua missão envolvia acolher quem sofre. A presença de Jesus transforma a atmosfera de qualquer ambiente. Não importa se você se sente pequeno, desprezado, ignorado, quando Deus escolhe a sua história, entra no seu coração, tudo muda. Então que hoje, dia 15 de abril, a gente possa refletir. Reflita sobre quais Betânias você tem evitado, ambientes ou pessoas aflitas, e escolha se aproximar em compaixão, como Jesus faria. Ontem falávamos da humildade de Jesus, lembra? Ontem esse é o nosso tema, da humildade. E hoje, mais uma vez, seguindo com essa humildade, Jesus escolheu Betânia, a casa da aflição, um vilarejo esquecido, mas habitado
por corações dispostos a acolher. Que você possa refletir sobre isso ao longo do dia. E diga para você mesmo: Jesus escolhe o meu coração, Ele escolhe a minha história. Por quê? Porque você está disposto a acolher Jesus, independente de qualquer circunstância.